Olá, estudante do 9º ano, né, do ensino fundamental. Eu sou a professora Lili, aqui comigo está o Daniel. E a aula de matemática, né, da semana 3 do PET 3, está lá na página 23, a gente vai falar sobre equações do segundo grau. Então, equação do segundo grau, eu tenho sempre uma forma genérica, né, em que o coeficiente A, que acompanha o valor de x ao quadrado, que dá a característica da equação do segundo grau. Então, eu sempre vou ter em toda equação do segundo grau o x ao quadrado. E esse valor de A não pode ser zero. Os outros podem acontecer de ser zero, mas para existir a equação do segundo grau, esse valor, né, esse coeficiente que multiplica o x ao quadrado, que a gente chama sempre do A, tá? Ele não pode ser zero. Se a equação do segundo grau for completa, é quando B e C também é diferente de zero. Então, por exemplo, eu tenho o x ao quadrado mais 5x mais 6 igual a zero. Eu tenho uma equação completa, né, do segundo grau, em que o valor de A, que sempre vai acompanhar o x ao quadrado, né, o coeficiente A aqui é 1, né, e o valor de B é 5 e o valor de C, que é o número sozinho, é 6. Então, a equação do segundo grau completa, eu tenho todos os coeficientes, o A, o B e o C, né, diferente de zero, né? Agora, a equação do segundo grau incompleta, eu tenho B igual a zero ou o C igual a zero, né? Então, aqui nesse exemplo 2, eu tenho o x ao quadrado menos 16 igual a zero. Então, esse valor aqui que está, né, tá acompanhando aqui um valor sozinho, né, é o valor que a gente chama de C. Então, eu tenho aqui, olha, o A igual a 1, o B igual a 0, o B é sempre o valor que acompanha o x, então aqui eu não tenho um valor que acompanha o x, então o B é igual a 0. Por isso que é chamado incompleta, né? Equação do segundo grau incompleta. E aí eu tenho o C, que é o número sozinho, igual a menos 16. Um outro exemplo, né? Incompleta pode ter B igual a 0 ou C igual a 0. Então, aqui no exemplo 3, eu tenho o x ao quadrado menos 7x igual a 0. Então, eu tenho o A igual a 1, o B, que acompanha o valor de x, igual a menos 7, e não tenho o valor de C, que é o número sozinho. Então, eu tenho que o C é igual a 0. Então, são vários exemplos aqui que a gente tem. E o exercício do PET, né, exercício 1, sobre equação do segundo grau, que está, né, lá na semana 3, né, do PET 3, ele pede para identificar primeiro, antes de resolver, se uma equação é do segundo grau completa ou incompleta. Então, aqui, olha, nós vamos ver essa parte juntos. O completo eu estou chamando de C e o incompleto eu estou chamando de I, né? Então, a equação do segundo grau sempre para existir, lembrando, eu tenho o A, que acompanha sempre o valor de x ao quadrado, e o A nunca pode ser zero. Então, ó, a letra A é x ao quadrado menos 10x mais 21 é igual a zero. Quais são os valores? Olha, eu tenho uma equação do segundo grau completa, né? Eu tenho o A, que é igual a 1, o B, que é igual a menos 10, e o C, que é igual a 21. A letra B,
eu tenho também uma equação do segundo grau completa. Então, eu tenho o A, que é igual a menos 1, o B, que é igual a 14, e o C, que é igual a menos 49, né? Então, eu tenho todos os coeficientes. A letra C também é uma equação do segundo grau completa. Eu tenho o A, que é igual a 1, o B, que é igual a menos 2, e o C, que é igual a 5. A letra D também é equação do segundo grau completa. O A é igual a 1, o B é igual a 1 e o C é igual a menos 12. A letra E não é uma equação do segundo grau completa. Por quê? Porque está faltando aqui, ó, um coeficiente sozinho, né? Que é um número sozinho. Então, aqui eu tenho, olha, uma equação do segundo grau incompleta. Quem que está faltando é o C, que é um número sozinho. O A é igual a 1, o B é igual a 8 e o C é igual a 0. A letra F também é uma equação do segundo grau incompleta. Eu tenho o A igual a 1, o B, que é o valor que acompanha o X, não tem, olha. Então, o B é igual a 0, o C é igual a menos 81. A letra G também é incompleta. O A é igual a 3, o B é igual a menos 15 e o C eu não tenho. Então, C, que é o número sozinho, né, é igual a 0. A letra H também é incompleta. Eu tenho o A igual a 4, o B igual a 0, não tenho o valor que acompanha o X, então eu não tenho B igual a 0, e o C é igual a menos 49. A letra I é uma equação do segundo grau completa. Eu tenho o A igual a 1, o B igual a menos 2 e o C igual a 1. E a letra J também é uma equação do segundo grau completa. Eu tenho o A igual a 2, o B igual a menos 1 e o C igual a menos 10. Então, gente, voltando aqui, todos esses exercícios estão no PET, né, da semana 3. Agora, além de classificar se a equação do segundo grau é completa ou incompleta, que é o que nós terminamos de fazer, nós temos também que resolver. Resolver a equação é encontrar o valor de x. Então, eu tenho um jeito de resolver a equação e eu classifico ela primeiro. Se for equação do segundo grau completa, né, eu conheço os coeficientes, o A, o B e o C. Então, eu posso calcular o discriminante que a gente chama de delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC, né? Estou multiplicando. E posso encontrar o X. Para encontrar o X, eu tenho que saber o valor de delta. Então, depois que eu calculei o delta, eu consigo encontrar as raízes. E tem outras particularidades na equação do segundo grau completa. Além de eu conhecer os coeficientes, encontrar o valor de delta, encontrar as raízes, eu posso ter uma raiz ou duas raízes ou não existir raiz dentro do conjunto dos números reais. Então, olha só, se o delta for maior que 0, eu tenho duas raízes. Então, eu consigo, né, encontrar aqui raiz quadrada de delta, porque delta é positivo, é maior que 0, então eu tenho a raiz quadrada de delta e consigo duas raízes, uma que vai somar com o valor de delta
e a outra que vai subtrair com o valor de delta. Se delta é igual a zero, eu só tenho uma raiz, né? Porque vai ficar aqui, olha, mais ou menos zero. Então, continua sendo uma raiz que vai ser, o x vai ser menos b sobre 2a. Mais zero ou menos zero não vai alterar em nada o valor. E se delta for menor que zero, não existe raiz dentro do R aqui, que é o conjunto dos números reais, pois não existe raiz, né? Se o delta é negativo, não existe raiz quadrada, né? Lembrando que isso aqui é uma raiz quadrada de números negativos pertencente ao conjunto dos números reais. Então, essa fórmula aqui do delta e do x para calcular, eu tenho que conhecer os coeficientes, né? A equação do segundo grau completa é a famosa fórmula de Bhaskara, tá? A gente vai resolver alguns daqueles exercícios que estão no PET. O primeiro é a letra A. A letra A gente já encontrou aqui os coeficientes, já viu que ela é uma equação do segundo grau completa, então eu tenho o A igual a 1, o B igual a menos 10 e o C igual a 21. Como que eu calculo o delta? Delta é igual a B ao quadrado, então vai ficar assim, ó. B ao quadrado é menos 10 ao quadrado, menos 4 que multiplica o A, que é 1, vezes o C, que é 21. Então, delta vai ficar 10 vezes 10, negativo vezes negativo, vai ficar positivo. Então, menos 10 ao quadrado é igual a 100, menos vezes o positivo aqui continua menos, né? 4 vezes 1, 4, e 4 vezes 21 vai dar 84. 100 menos 84 é igual a 16. Então, o primeiro passo para calcular uma equação do segundo grau completa, encontrar os valores de x, né? Eu vou calcular o delta por essa fórmula de Bhaskara, né? Aí, eu encontrei o delta. Delta é igual a 16. Estão relembrando? Delta é igual a 16 é maior que zero, né? Então, eu tenho aqui, olha, duas raízes reais. Por quê? Porque nessa fórmula aqui, olha, quando eu jogar raiz quadrada de 16, pode ser mais 4, 4 vezes 4 não é 16, ou menos 4 ao quadrado, né? Menos 4 vezes menos 4 também vai dar 16. Então, tem duas raízes reais. Uma que vai somar com 4 e a outra que vai subtrair do 4. Então, eu tenho x' igual a menos b, b não é negativo? Então, menos 10 vai ficar positivo. Mais 4 dividido por 2, que é igual a 10 mais 4 dá 14, dividido por 2 é igual a 7. Descobri a primeira raiz, a primeira solução da equação. Agora, eu posso descobrir a outra. 10 menos 4 dividido por 2. 10 menos 4 dá 6. 6 dividido por 2 dá 3. Então, as respostas, né, dessa letra A, acompanhe comigo, né, e depois você tenta resolver sozinho. A resposta da letra A, né, são duas raízes. X' igual a 7 e x duas linhas igual a 3. Vamos ver agora a letra B? A letra B também é uma equação do segundo grau completa. Eu tenho aqui o coeficiente A, que acompanha o x ao quadrado, é igual a menos 1, o B, que é igual a 14, e o C, que é igual a menos 49. Então, como que eu calculo o delta? Eu vou pegar o B ao quadrado, que é 14 vezes 14, menos 4, que multiplica menos 1, vezes o C, que é menos 49. Ó, 14 vezes 14 é igual a 196. Menos vezes menos fica mais. Mais vezes menos fica menos de novo.
E 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 49, 196. Então, eu tenho aqui o delta igual a zero. Se o delta é igual a zero, eu tenho só uma raiz, porque nessa fórmula aqui, olha, raiz quadrada de zero é zero. Se eu somar zero ou subtrair com zero, não faz diferença. Então, na verdade, o x' vai ser igual a x duas linhas. Então, eu tenho aqui, ó, menos b, que é menos 14, mais ou menos, né, zero. Então, não tem diferença, menos 14 dividido por 2, eu tenho a raiz menos 7. Então, qual que é a resposta da letra B? A raiz ou a solução é menos 7. Por quê? Por que só tem uma raiz? Porque o delta é igual a zero, ok? Vamos ver a letra C. A letra C eu tenho o A que é igual a 1, o B que é igual a menos 2 e o C que é igual a 5. Então, o delta vai ser menos 2 ao quadrado menos 4AC. Então, vai dar 4 menos aqui, 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 5, 20. 4 menos 20, menos 16, ó. Não existe, né, raiz quadrada de número negativo dentro do conjunto dos números reais. Então, aqui, olha, não tem como eu calcular, né, raiz quadrada de menos 16. Então, essa solução dessa equação, né, a resposta seria, não existe raiz, né, ou solução pertencente ao conjunto dos números reais. A letra E é x ao quadrado mais 8x. Então, uma equação do segundo grau incompleta. Então, quando eu tenho incompleta, eu falta um valor do B ou do C, né, que é igual a zero, eu não uso a fórmula de Bhaskara. Então, eu só uso a fórmula de Bhaskara para calcular a equação do segundo grau completa. Eu tenho que conhecer o A, B e o C para calcular o delta, igual nós calculamos. E aqui, como que eu posso encontrar, então, o valor? Eu posso colocar o x entre parênteses aqui, x vezes x não é x ao quadrado? Mais 8, x vezes 8 é 8x. Então, eu tenho duas respostas. O x que é igual a zero e o x que é somado com 8, eu passo o 8 para cá, então o x igual a menos 8. Então, eu tenho duas raízes, né? Também, uma vai ser zero e a outra vai ser menos 8. Um outro exercício, a letra F, nós temos x ao quadrado menos 81. Então, eu tenho aqui, olha, que o B, né, é igual a zero. Então, como que eu resolvo? Raiz quadrada de 81 pode ser 9 vezes 9 dá 81, ou menos 9 vezes menos 9 também dá 81. Eu tenho duas raízes, então, o x' que é igual a 9 ou x duas linhas que é igual a menos 9. Relembrando os produtos notáveis, eu posso calcular esta área aqui. Eu tenho x mais 1 vezes x mais 1, então eu tenho um produto notável que é o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, é igual a 9. Então, relembrando aí, né, por isso que a gente falou da semana passada também, que a gente ia ver uma equação do segundo grau, né? E aqui eu passo o 9 para cá, fica menos 9, então dá menos 8. Equação do segundo grau completa, eu tenho os valores de A, B, C, e eu posso, né, calcular, então, o delta. O delta vai ser o B ao quadrado menos 4AC, então, aqui no caso, o delta vai ser 36. 36 eu tenho duas raízes reais, porque delta é maior que zero, e consigo achar o x' e o x duas linhas. X' é igual a 2 e x duas linhas igual a menos 4. Então, qual que é o valor de x? Então, eu tenho x' igual a 2 ou x' duas linhas, né, igual a menos 4.
Então, eu tenho aqui, olha, se eu substituir, né, todos dois vai dar a área igual a 4. E se eu quiser calcular o perímetro? Eu posso somar aqui, ó, 2 mais 1 é igual a 3, todos os lados do quadrado dão 3, né? 3 mais 3 mais 3 mais 3, 12 metros. E também eu tenho outro jeito de calcular, né, equação do segundo grau incompleta aqui, por este produto notável. X mais 3 vezes x menos 3 é a mesma coisa, né, do produto pela diferença. Então, x ao quadrado menos 9, se foi dado a área igual a 7, eu tenho, passando o 7 para cá, eu tenho uma equação do segundo grau incompleta, que a gente pode encontrar os valores mais 4 e menos 4. Então, eu tenho duas raízes, né? Aqui, se eu substituir por 4, eu posso encontrar também o perímetro, né? O perímetro vai ser quanto? Olha, 4 metros é o valor de x, então, se eu substituir aqui, 4 mais 3 é igual a 7 e 4 menos 3 é igual a 1. Então, eu tenho o valor do perímetro também. Quanto que vale a área? 7 vezes 1, 7. Muito obrigada, até a nossa próxima aula.